Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula número 21 da disciplina de Biologia Celular. Nesta aula vamos falar das junções comunicantes e plasmodesmos. Qual a função dessas duas junções? São junções que acontecem entre células vizinhas e a função é facilitar a comunicação entre duas células. É como se entre duas células tivesse um canal livre, uma passagem livre entre duas células. Porque, afinal de contas, para qualquer molécula sair de uma célula e entrar em outra célula, ela tem que passar pelo controle da membrana plasmática. Mas em algumas células existem essas junções que facilitam esta comunicação. É como se fosse um atalho neste caminho tão longo. Como são essas junções comunicantes? As junções comunicantes nada mais são do que proteínas que se organizam formando hemicanais. Ou seja, aqui nós estamos vendo, cada estrutura dessa é uma proteína e elas se organizam de forma que podem permanecer abertas, permitindo a comunicação direta de uma célula com a outra. Mas como é possível seis proteínas de membrana facilitar essa comunicação, permitir uma comunicação direta? Vocês têm que olhar no esquema. Em uma membrana plasmática existe um connexon, que são 6 proteínas formando um canal, e na outra membrana plasmática da outra célula, na mesma altura, também existe um outro connexon. E assim, entre duas células é possível fazer uma comunicação direta dos dois citoplasmas. Então, a junção comunicante é formada por conexons de células adjacentes, formando então um canal para passagem entre células vizinhas. As junções comunicantes podem ser de tipos diferentes. Por exemplo, elas podem estar dentro da mesma célula. Como isso é possível? Obviamente, é um caso especial de uma junção autocelular. Novamente, estamos vendo o neurônio, seu axônio e a membrana, a bainha de mielina deste axônio. A bainha de mielina é formada pela projeção de uma outra célula, oligodendrócito ou células de Schwann. A membrana plasmática sofre várias voltas em torno do axônio. Contudo, o núcleo, assim como a grande parte das organelas, ela, pelo fato da membrana dar várias voltas, por esse prolongamento, dar várias voltas em torno do eixo do axônio, acontece que o citoplasma aqui do interior da bainha de mielina fica muito longe do centro trófico. O que isso significa? Para a célula se manter viva, ela tem que estar sempre se autorrecuperando. Uma proteína desnaturou, repõe a proteína. Um lipídio perdeu a conformação, repõe o lipídio. Onde são produzidas as proteínas? Onde são produzidos os lipídios? São produzidas na região da célula que fica perto do núcleo. Contudo, se uma proteína do interior desta célula sofreu uma desnaturação, como ela vai ser reposta? Muito difícil, porque essa proteína teria que dar várias voltas até chegar lá no interior e substituir a proteína danificada. Com o tempo, essas proteínas deixariam de ser substituídas na velocidade necessária. E a bainha de mielina, então, não conseguiria se manter intacta. Ela seria danificada. E aí, todo aquele axônio não conseguiria exercer sua função, que é a de transmissão do impulso nervoso. E dependendo do órgão
que este neurônio está inervando, ele perderia a sua função. Mas as junções comunicantes, elas encurtam este caminho. Existe junção comunicante na própria membrana plasmática que forma a bainha de mielina. Eles conectam, as junções comunicantes conectam o citoplasma dessa região periaxonal com a região perinuclear, diminuindo em torno de 1000 vezes a distância que seria necessário percorrer para fazer a substituição. Sendo assim, a bainha de mielina permanece íntegra. Obviamente, em algumas doenças, as junções comunicantes não existem, não funcionam, não é possível recuperar moléculas da bainha de mielina e aí surgem as doenças, algumas doenças neurodegenerativas. Outro tipo de junções comunicantes são as homocelulares e as heterocelulares. Como nós já percebemos pelo próprio nome, homocelulares é entre células semelhantes e heterocelulares entre células que são diferentes. Vamos falar então de alguns exemplos. Então, uma junção homocelular é o que a gente encontra nas células do coração, no miocárdio. Como nós já falamos, uma das estruturas presentes nos discos intercalares são as junções comunicantes, como nós estamos vendo aqui. Lembrando que entre células musculares estriadas cardíaca existe o disco intercalar, onde tem junção de adesão, desmossomos e comunicantes. As junções comunicantes no coração são importantes para quê? Para a propagação de sinais químicos e elétricos, que ocorrem além dos neurônios, aqui também nas células cardíacas. Neste caso aí, o coração, o tecido do coração, o miocárdio, vai funcionar de forma coordenada, de forma harmônica, formando um grande conjunto funcional. Outro exemplo de junção comunicante entre células do mesmo tipo é o que nós encontramos aqui, no osso. Como é o tecido ósseo? É um tecido altamente mineralizado, ou seja, entre as células, na matriz extracelular, ficam muito minerais. Observando essa imagem, esses pontos mais escuros aqui são os pontos onde vivem as células do osso, ou também chamado osteócitos. Acontece o seguinte: a matriz entre essas células é uma matriz altamente irrigada. Então, dificilmente um nutriente ou um gás consegue se locomover nessa matriz altamente mineralizada. Não é impossível, mas é muito difícil, isso não manteria o equilíbrio do tecido. Acontece o seguinte: os nutrientes e gases chegam através dos vasos sanguíneos, que estão neste canal que eu mostro para vocês, que é o canal de Haver. Neste canal tem os vasos sanguíneos trazendo nutrientes. Esta primeira célula aqui se comunica com as células do canal de Haver, então células diferentes, e assim obtém os nutrientes e oxigênio. Então essas primeiras células, elas se comunicam diretamente. Contudo, a célula que está mais distante não tem como se comunicar com este vaso. Por quê? Como as células do osso se comunicam? Através de longos prolongamentos. E nas pontas desses prolongamentos tem as junções comunicantes, que facilitam a passagem de substância de uma célula para outra. Mas as células mais distantes, os seus prolongamentos não alcançam o vaso sanguíneo. Então, como é possível uma célula tão distante receber nutrientes e oxigênio? Porque as células mais próximas, além de ter prolongamentos em direção ao vaso sanguíneo, também emitem prolongamentos para a célula mais distante.
essa por sua vez emite para a célula ainda mais distante, essa por sua vez emite prolongamento para a célula ainda mais distante. E em cada prolongamento dessas células tem ali as junções comunicantes. E através das junções comunicantes, os nutrientes, oxigênios vão passando de célula em célula. Assim como, depois que esses nutrientes foram metabolizados, tem os catabólitos, tem o lixo, tem o CO2, isso tem que voltar aí para a circulação sanguínea novamente. Então, também faz o caminho de volta até os vasos sanguíneos. Através de quê? Através desses longos prolongamentos das células, sendo que nos prolongamentos tem as junções comunicantes. Essas junções que nós vimos, as junções comunicantes, elas estão presentes nas células animais, ou seja, nas células de organismos pluricelulares com tecidos verdadeiros. Mas as plantas vegetais também são organismos pluricelulares, também têm tecidos verdadeiros. Será que lá tem junções comunicantes? Não, lá tem os plasmodesmos. Os plasmodesmos são semelhantes funcionalmente às junções comunicantes, tá? Mas eles quimicamente são diferentes. Como vocês podem observar, são tubos ligando células vizinhas. Acontece que nestes locais onde tem os plasmodesmos, não tem a parede celular. Nós já estudamos a parede celular, tem muita celulose, tem muita lignina, então esses carboidratos dificultam a passagem de substância. Então, em alguns pontos de células vizinhas, simplesmente não tem parede celular. E aí é possível haver uma comunicação direta entre os dois citoplasmas. Aqui algumas referências das imagens. Esse conteúdo está no capítulo 5 e 7 do livro Práticas em Biologia Celular.